Como tema central que eu tenho da mensagem para passar aos irmãos, do recado do Senhor a essa igreja nessa noite, amém? Esse texto que fala da reconciliação com Deus, que é o centro do Evangelho, daquilo que o nosso Senhor Jesus veio fazer entre nós, mas que pela ausência de compreensão, e quando eu falo ausência de compreensão, muito daquilo que o Evangelho representa para os homens, ou na sua totalidade, é mal interpretado nesse mundo. Quando eu falo mal interpretado, não que seja requerido de nós uma inteligência, uma capacidade intelectual acima da média, ou superior aos demais homens, para você compreender o que está aqui. Porque aquilo que está escrito neste livro se discerne espiritualmente, assim como os atos de Deus, em tudo aquilo que nós podemos ver, daquilo que Ele faz, ou daquilo que Ele fez, desde a criação do mundo. Mas que requer do homem uma sinceridade, requer do homem uma aplicação, em que de fato ele busque entender e conceber Deus da forma que Deus se revelou, e não da forma como Ele colocou na sua mente, ou como Ele é ensinado desde a sua nascença, seja em qualquer setor da sociedade lá fora. E esse termo reconciliação, ele é mal interpretado no sentido de que para a igreja evangélica, ou para a igreja nos dias atuais, ela representa simplesmente o ato de você chegar diante de Deus, receber dele o perdão pelos teus pecados, e a partir daí ter dele um salvo-conduto, para que você possa buscar os seus objetivos neste mundo, para através da sua cidadania, ou da tua vida como cidadão, você venha a ser reconhecido por Ele. Mas quando nós somos sinceros em identificar a obra que Cristo executou, aquilo que Ele testificou e testemunhou entre nós, nós vamos identificar isso. Então quero percorrer aqui com os irmãos conceitos importantes para nós chegarmos a essa conclusão, ou seja, que existe a necessidade dessa reconciliação, qual é a forma como ela é aplicada, como ela foi primeiro aplicada entre nós, através de Cristo, e quais são as consequências que essa reconciliação traz na vida de um homem e que devem ser identificadas por mim e por você, para que de fato você entenda, primeiramente em nós e na igreja, nas demais pessoas, se isso está sendo de fato executado ou não. Amém? Então, nesse primeiro aspecto, que é entender de fato o que é reconciliação para Deus, quando nós falamos do termo reconciliação, que é importante você entender, cada palavra, cada termo que é utilizado por Cristo, por Deus, nas Escrituras Sagradas, ele tem um significado específico. Quando eu falo significado específico, ele não pode ser trazido a mim e a você, tentando levar um significado humano e terreno. Então, reconciliação no aspecto humano, entre nós aqui, é você trazer duas ou mais pessoas para um ambiente ou para uma situação na qual essas pessoas venham, mediante uma relação que elas tiveram anteriormente, reestabelecer essa união novamente. No Evangelho, eu vou trazer aqui o significado que nós temos que buscar. Mas aquilo que é importante entender de reconciliação, além desse aspecto que eu já adiantei, que é o primeiro, que é o restabelecimento da relação entre duas ou mais pessoas. Há outro aspecto, que eu também já comentei aqui, que esse restabelecimento significa que já existia uma relação anterior. O terceiro é que, para identificar que houve uma quebra, ou que existe uma parte que foi afetada e a outra que prejudicou, eu também tenho que identificar quais são as leis ou as regras que regem a relação entre essas partes. O quarto aspecto é, qual foi o fato que determinou a quebra dessa relação? E por último, quais as consequências da continuidade dessa separação, ou seja, da ausência da reconciliação. E todos esses itens que eu comentei, esses 5 itens que eu comentei aqui com os irmãos, Deus revelou aos homens, pela sua própria vontade, não porque ele fosse, de alguma forma, obrigado ou forçado a fazer isso. Porque é do seu caráter, é da sua vontade, trazer aos homens desse mundo o conhecimento de como ele age, de como ele opera, de como ele quer ser servido, adorado e conhecido pelos homens desse mundo. Nós chamamos isso de autorrevelação de Deus. Não é que alguém tenha chegado a ele e adquirido esse conhecimento de si mesmo, é porque ele se revelou. Que para mim e para você, significa que os atos de Deus são soberanos e se tornam para mim e para você como acima de qualquer culpa ou acima de qualquer desculpa pelo fato do homem dizer que não o conhece. Não, ele se faz revelar. Ele faz questão de se mostrar aos homens. Mas como cada ato de Deus também tem um significado, tem um objetivo. Que não é fazer com que eu e você venhamos adquirir somente dele esse conhecimento da sua existência, de como ele quer ser servido, de como ele quer ser adorado. Muito mais do que isso. Que haja de nossa parte uma resposta a essa ação, a essa revelação, a essa manifestação da parte dele. Foi assim desde o princípio, quando ele se revelou ao homem, no princípio da criação,
em todos os atos, em toda a história da humanidade, ele procurou se revelar e dar ao homem a oportunidade de uma reconciliação, que nós vamos trabalhar aqui nessa noite. E a mesma coisa aconteceu quando Jesus esteve entre nós. Ou seja, a vinda de Cristo aqui para mim e para você não pode representar o fato de Deus ter enviado o Filho dele a esse mundo para simplesmente provar a sua existência. Esse é um pensamento que tem que estar restrito àquele que quer somente ter uma experiência religiosa, que quer ser um historiador, que quer ser uma pessoa que se diz culta, que se diz conhecedora dos atos de Deus. Isso para mim e para você não vai produzir redenção, não vai produzir salvação, e muito menos o início disso não vai produzir reconciliação. Então nós temos que identificar isso. Amém? Então, indo para cada um desses pontos que eu comentei aqui, para cada um dos 5, né? O primeiro deles, o restabelecimento da relação entre duas partes. Se nós falamos de duas partes aqui, obviamente Deus e o homem. Então, quando falarmos de reconciliação aqui, vamos falar sobre o ponto de vista de Deus. Já que as leis, já que a soberania, a superioridade e a autoridade maior está nas mãos dele. Então, nós não vamos falar aqui nessa noite com fundamento de psicologia, com fundamento de filosofia humana, porque nisso não cabe salvação e não há produção ou confirmação da ação de Deus através disso. Mas sim naquilo que ele revelou de si mesmo. Amém? Então, falamos aqui de uma reconciliação entre Deus e o homem. E aí temos que entender, como eu adiantei no segundo ponto também, o restabelecimento disso, né? A reconciliação é o restabelecimento de uma relação pré-existente. Então, para eu entender reconciliação, eu preciso entender como era lá no princípio, como era no começo. Indo para o princípio, indo para o começo da relação de Deus com o homem, você vai entender que ali havia uma relação de união, uma relação de comunhão, uma relação em que Deus e o homem viviam de forma harmônica. E quando eu digo de forma harmônica, também não pode soar para você um falso entendimento de que Deus deixa que os homens vivam a sua vida de forma livre, segundo as suas próprias leis, segundo o seu próprio coração, a sua mente, e não sofra consequências disso. Desde o princípio, Deus deixou claro qual era a sua vontade, deixou sobre o homem a marca, e vem deixando desde o princípio a marca da sua fidelidade, ou seja, tudo aquilo que ele anuncia, tudo aquilo que ele promete, tudo aquilo que ele diz que vai fazer, ele faz e cumpre, no tempo e da forma que ele predeterminou. Sem dar aos homens o direito de que os homens participem nessa decisão, de como vai acontecer, qual o momento, porque ele está acima de nós. Então essa soberania, ou essa posição nossa e de Deus, ela jamais pode ser esquecida por aquele que quer permanecer ligado a Deus, unido a Ele por intermédio do Filho, para alcançar redenção e salvação. Quando nós nos esquecemos disso e tomamos o lugar dele, assumimos o mesmo papel que o homem assumiu no momento da queda, o mesmo papel que o diabo assumiu quando esteve na presença de Deus, eu falo Lúcifer, que sendo um anjo de luz, que ser igual ou superior a Deus, e no sentimento do seu coração, e no seu direito de livre-arbítrio, ele usurpou as leis e os mandamentos de Deus. Então Deus deixa claro que isso ele não aceita. O limite é a lei, é o amor e é a justiça dele. E qualquer um que quebre isso vai sofrer consequências. Então ele já deixa claro qual é a condição para que o homem permaneça unido a ele. Então lá no princípio era assim, havia uma união entre Deus e o homem. Porque o homem obedecia à voz de Deus, obedecia à sua vontade, confiava nele, na sua fidelidade. A partir do momento em que o homem quebra essa relação com Deus, a lei de Deus, aquilo que Deus anunciou, ele também cumpriu. Que no dia em que o homem buscasse aquilo que Deus disse que ele não havia de buscar, estaria quebrada a relação dele com o homem. E sem ele, Deus, o homem não tem vida. E aí nós não falamos da vida física. Porque você precisa entender, eu não vou entrar nesse tema com bastante profundidade, mas se você ler Gênesis, nos 3 primeiros capítulos, fica claro para nós de que o homem usufruiria da vida eterna com Deus se não tivesse caído, se não tivesse pecado. Então Jesus não veio a esse mundo, não se manifestou entre nós, para provar de sua divindade ou para provar o poder de Deus. Ele veio por uma necessidade. Se o homem não tivesse pecado lá no princípio, o homem teria uma vida direta com Deus. O filho continua sendo filho,
mas não haveria necessidade do sacrifício, não haveria a necessidade da substituição. Não haveria necessidade de que um justo estivesse entre nós, porque o homem não teria quebrado. Entenda essa origem, que você vai entender que tudo que acontece depois da queda não é da vontade de Deus. Isso precisa ficar claro para você. Entendendo isso, você vai olhar para a sociedade, para aquilo que tem sido feito lá fora, a pretexto de estar sendo feito sob a vontade de Deus, ou para glorificar Ele, ou para reconhecê-lo, na política, nas ações sociais, na economia, em todos os setores da vida humana que nós temos nesse mundo, que o homem tem buscado dizer que Deus age, ou que Deus se faz reconhecer, ou se faz ser glorificado na nossa vida humana, social e de cidadão. E nada disso ele quer realização. Ou ele testifica que um homem é um servo dele, ou é fiel a ele, ou vai herdar dele a salvação. Porque se ele dependesse disso, se isso fosse importante para ele, ele teria criado o homem e o mundo dessa maneira, dando ao homem o governo e dando ao homem o direito de estabelecer quais as leis que governariam os seus sentidos, a sua moral e os seus objetivos. É fácil chegarmos a essa conclusão. É lógico nós chegarmos a essa conclusão. Mas a questão é a seguinte: é muito mais fácil, nos dias atuais, sabendo que, uma vez que você chegue a Cristo, para entregar a sua vida a Ele, para buscar dele essa reconciliação, nos princípios estabelecidos por Deus, nos princípios vividos por Cristo, fica muito mais fácil eu buscar os aspectos humanos que estão ao meu alcance, e que eu vou sofrer lá, que eu vou ter lá fora o reconhecimento das pessoas, do que continuar ou estar ligado a ele sabendo que eu vou sofrer também retaliações, que eu vou também padecer, que eu vou sofrer, que eu vou ter que carregar a minha cruz, que eu vou ter que renunciar aos meus sonhos, aos meus objetivos, para que a vida dele esteja ativa em mim, e não o contrário. Ou seja, os objetivos que ele estabeleceu é que tem que ser cumpridos na minha vida. A obra que Deus preparou para mim é que deve ser exercida por mim, e não o contrário. Então não é um Deus que chega entre nós e revela a sua vontade, oferece a nós uma reconciliação e diz a nós: olha, aquilo que você quiser fazer daqui para frente, com o perdão que eu te dei, você tem livre-arbítrio para fazer o que você quiser. E se você guardar esse perdão aqui, o que você quiser fazer com a sua vida, você faz, porque em tudo que você fizer, eu vou me sentir glorificado. Não é assim. Porque nós não vimos isso ser manifestado e ser cumprido pelo Filho. Nós vimos padecimento, nós vimos entrega, nós vimos renúncia, nós vimos a preocupação em obedecer ao Pai até o último instante. Então não dá para esperar que Deus requeira de nós menos daquilo que Ele requereu do Filho nesse aspecto. Porque desde o princípio Ele mostra assim, que Ele quer ser servido pela obediência. Uma obediência que opera segundo a fé. Ou seja, Ele deu provas de quem Ele é. E mediante a prova de fidelidade que Ele deu a nós, essas provas são visíveis, são notórias, Ele espera uma resposta de cada homem desse mundo. Então dizer que você conhece a Deus, dizer que você reconhece a divindade do seu Filho, dizer que você aceita que os atos que Jesus fez são atos dignos de alguém que foi enviado por Deus, não é suficiente para você ser participante dessa reconciliação. É o primeiro passo, talvez. Mas nesse primeiro momento, você ainda continua sendo espectador, aquele que está de fora, aquele que somente conhece. Como o mundo lá fora, nesse momento, conhece. E a minha preocupação e a tua preocupação é nós ultrapassarmos esse estágio. Ultrapassarmos esse estado. De não somente contemplarmos essa divindade, esse poder e a necessidade que nós temos de reconciliação, mas trabalhar para que ela opere nas nossas vidas.